nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão da demologia e também até hoje vai a sua ação dentro daquilo que é ligado à realidade do ser humano e em segundo também dentro da vontade de Deus, a sua ação, a sua plenitude para que a pessoa possa ser liberta de todo mal. Antes de nós tratarmos um pouco sobre a questão da cura e da libertação, nós precisamos entender um pouco as questões da demonologia. Primeiro, nós temos que entender que nós somos seres humanos criados entre duas dimensões. Quais são as dimensões nossas dos seres humanos? Nós somos ser criado de emoções, sentimentos, atitudes, verdade, de corpo e de alma. Esse é o ponto da nossa humanidade, da nossa centralidade humana. Por outro lado, nós também somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa que nós também somos seres espirituais. Então são duas dimensões. Somos seres humanos, com toda essa dimensão, e ao mesmo tempo um ser espiritual, uma vez que nós somos criados dentro da plenitude divina de Deus. Então há duas realidades que nós precisamos compreender perfeitamente para que nós não possamos nos perder dentro da dimensão humana e dentro da dimensão espiritual. A demonologia era o estudo sobre a ação de Satanás e seus espíritos imundos. Até aonde vai essa ação demoníaca que perturba o ser humano, até onde vai as suas atitudes, abrangindo todo esse contexto da humanidade. Porque a ação demonológica, ela não afeta somente o ser, o corpo, mas ela também afeta primeiramente e o principal, a mente do ser humano, e coloca ele em alguns estados de fragilidade espiritual, aonde ele perde toda a sua conscientização do pensar, do saber e suas atitudes. Por outro lado, nós temos o lado do ser humano. Agora há pouco eu falei que nós somos criados de sentimentos, emoções, corpo, alma, atitudes e verdade. Por nós sermos criados de corpo, alma e carne, compreende-se que também nós temos a nossa liberdade de atitudes humanas. Ou seja, o ser inteligir, ou seja, o ser pensante, a razão a qual nós se mostramos, naquilo que nós acreditamos, daquilo que nós queremos acreditar, sempre vai estar na intimidade do nosso ser. Porque nós somos o ser com a inteligência de captar aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, aquilo que é do bem e aquilo que não é do bem. Então, dentro da nossa humanidade, com a razão do saber, do discernir, segundo a vontade humana, compreendemos que também dentro desse conhecimento, nós também temos o quê? As nossas emoções e também se manifesta no nosso corpo e no nosso ser inteligível. Ou seja, nem tudo que aparenta dentro de uma realidade humana quer dizer que é uma ação demonológica. Porque nós temos os nossos desequilíbrios emocionais, nós temos a nossa psique, que tem hora que ela sai de um controle, do descontrole, e nos coloca em umas condições adversas dentro do ser humano e ser espiritual. Ou seja, as minhas atitudes dentro de um desequilíbrio emocional pode também me levar a uma reação de um desequilíbrio, de um comportamento inadequado
aonde me leva a ter tais atitudes e não é comum a ter. Então, este é o lado humano. O desequilíbrio emocional, primeiramente, ele nos coloca dentro de uma contrariedade humana. É aonde eu me deparo com uma doença da minha psique e entro a ter algumas infestações, a qual o ser humano ele não é acostumado a realizar no seu dia a dia, e tudo isso ele veio com uma carga. Primeiramente, o que adoece é a mente, não é o corpo. A mente ela vai passando por um processo revolucionário de acolhimento de tudo que está ao seu redor. Né? Nós temos uma memória RAM dentro de nós, nós conseguimos captar com grande facilidade as coisas boas e as coisas más. Mas, porém, nós temos uma tendência humana de estar captando cada dia mais aquilo que não é o bem, mas sim aquilo que é o mal, está mais abrangente no meio da sociedade. Não porque o bem deixou de existir, o bem sempre existe. Assim como o mal também, ele existe no meio da sociedade. Observa-se, nós estamos num universo muito amplo, cheio de muitas informações e cheio de muitos contextos históricos, a qual está ligada toda a nossa humanidade. Então nós vamos absorvendo aquilo e nós vamos captando dentro de nossa mente, dentro de nossas emoções, e tudo aquilo que se enche demais, uma hora chega a se transbordar. Isso é o lado humano. Uma hora chega a se transbordar. Quando chega a se transbordar, começa a vir os pequenos sinais. Os sinais, quais são os sinais? Primeiramente, os sinais, o início de uma depressão, uma angústia, outros sinais, variações de pensamentos, hoje eu não consigo equilibrar o meu ser pensar, inteligir, o meu raciocinar, e assim, consequentemente, eu vou me adoecendo dentro de minha humanidade. Agora, para o lado espiritual, aonde também nós podemos compreender toda essa ação demonológica, nós observamos que tudo aquilo que entra na ação demonológica também traz umas consequências comparáveis a todos esses sistemas. Por isso é importante nós compreender até onde a ação demoníaca está infestando na vida da pessoa e até onde a doença humana também afeta a vida da pessoa. Por que é importante saber isso? Porque senão nós vamos estar contrariando aquilo que é a vontade de Deus na vida do ser humano e aquilo que também o ser humano sente e que realmente não é aquilo que ele está sentindo. Ou seja, podemos ter um certo discernimento totalmente ao contrário. E nós, como servos de Deus, sendo pessoas que oram, sendo pessoas que estão sempre conversando, orientando aqueles que procuram, é necessário a gente ter esse discernimento. Ou seja, Deus deixou a ciência para o saber da humanidade, mas Deus também deixou a sua palavra, os conhecimentos divinos, a plenitude que vai se revelando ao ser humano e busca toda a fonte de conhecimento dentro da sua graça no contexto espiritual. Ora, dentro de nós é um universo muito grande e a gente precisa descobrir tudo aquilo que está dentro de nós e separarmos para a autoanálise humana e espiritual aquilo que está atormentando a nossa vida dentro do ser humano e aquilo que atormenta a nossa vida dentro do ser espiritual. A ação demonológica, primeiro, ela não afeta diretamente a vida do ser humano. Nós temos dentro da área espiritual as ocorrências localizadas,
ataques diretos e ataques indiretos. Temos distúrbios possessivos e temos também o distúrbio humano das emoções. Primeiramente, para que o demônio possa atormentar uma pessoa, primeiramente ele necessita de brechas. Podemos entrar na brecha espiritual e podemos entrar na brecha humana. A brecha humana são as doenças que eu acabei de falar há pouco tempo, das emoções, os desequilíbrios espirituais. Primeiro, o ser humano, ele adoece na sua humanidade. E ali, ela não sendo tratada por um profissional, seja da psiquiatria, seja da psicologia, ou aquilo que é de competência daquela situação, aí sim, a ação demoníaca, ela se aproxima do ser enfermo e ali vai tomando de uma certa forma conta daquela enfermidade, conta daquilo que a pessoa está sentindo no momento. Então, o demônio, ele não chega entrando no corpo da pessoa. Hoje em dia, ao sistema a qual nós estamos vivendo, nesse tempo da tecnologia, das informações, nesse tempo do conhecimento das palavras, muda-se o contexto da ação demoníaca. Não que as possessões parou de existir. As possessões ainda continuam acontecendo no meio da humanidade, porque o principal fator do inimigo é tomar totalmente posse do corpo do ser humano. Mas só que hoje ele vai trabalhando de uma forma diferente. Aonde o inimigo está pegando o ser humano? Nas desinformações verdadeiras, ele vai deturpando a verdade e vai criando o laço de desinformações, aonde o ser humano vai absorvendo aquilo e não é verídico e vai trazendo para dentro da sociedade, para dentro da sua casa ou até mesmo para dentro da igreja. Informações desnecessárias. Então ele vai colocando isso no sentimento do homem, ele vai colocando isso na intimidade do ser humano para perder o ser humano. Porque quando o ser humano se perde no conhecimento, ele se perde também diante daquilo que ele absorveu de Deus. Não porque Deus permite, Deus queira que o ser humano se perca, mas pelas razões humanas, nós temos essa liberdade. Então estamos sujeitos a essas contradições da fé, embora nós não queremos entrar nessa contradição, mas nós estamos abertos a todas essas condições deste universo. Então, primeiro, os ataques indiretos. O que é o ataque indireto dentro da demonologia? O ataque indireto é quando a ação do espírito maligno se aproxima da pessoa, não atormentando o seu ser humano, ou seja, não atormentando a sua carne, mas atormentando tudo aquilo que está em sua volta. O que está em nossa volta? A família, os amigos, os irmãos, a natureza, os animais. Então ele vai pegando essas áreas, em tudo nos envolve, e vai começando a desmaterializar aquilo em nossa volta, colocando dificuldades, tanto na família, aquilo que não é conhecido pela ciência, aquilo também não é conhecido pelo alcance do ser humano. O animal que adoece, começa a perceber, você costuma ter um animal, todo animal que você leva para sua casa morre de uma mesma doença. Leva ao veterinário, o veterinário receita remédios, receita aquilo e do outro, mas o animal sempre se envolve com a mesma doença do outro animal anterior. Dentro da sua casa, as discussões sempre voltadas para as mesmas questões. Ao seu convívio social com a pessoa, aonde você não consegue se relacionar com a pessoa e sempre acaba nas mesmas situações. Perde-se amigo, perde amizade, não consegue manter aquele vínculo.
Outra questão, a natureza. Tudo que você coloca na sua casa, como planta, ela vem, costuma secar ou costuma morrer? Isso, quando acontece com frequência, aí nós temos que começar a observar e analisar o que está acontecendo. Aí sim, nós entramos nessa posição do ataque indireto, ou seja, coisa sobrenatural, ocorrências extraordinárias, que hoje não é do conhecimento da natureza humana e se volta para o conhecimento da área espiritual. Ataques diretos são consideradas pequenas infestações aonde a corrente demonológica, espíritos imundos, se aproxima da pessoa, atormentando a vítima dentro da sua consciência, dentro dos seus pensamentos. Exemplo, pessoas que escutam vozes, pessoas que veem vultos, pessoas que caminham e sentem que tem algo atrás de você, pessoas que têm medo, pessoas que têm algumas visões de desastres, porque isso também não é sempre revelação. Pessoas também que escutam palavras de blasfêmias, pessoas que ao mesmo tempo estão de um jeito, ao mesmo tempo estão de outro. Pessoas que começam a variar os seus pensamentos, começam a trabalhar dentro de si um negativismo muito grande, ou seja, colocando dentro de si um sentimento de derrota, um sentimento de fracasso, ou até mesmo desejo de morte e tirar a sua própria vida. Esse ataque direto está muito ligado ao que eu falei no início, sobre os desequilíbrios emocionais. As pessoas, elas se confundem muito essas coisas. Por isso é necessário ter este conhecimento. Para saber, até hoje a doença humana está influindo, até hoje também a ação demonológica está na vida da pessoa. Porque o ataque direto, ele afeta muito dessas áreas das emoções também. Então, a gente precisa saber, discernir, com a graça de Deus, com o conhecimento, todas essas ações, todas essas atitudes demoníacas. O ataque direto, ele está muito ligado ao distúrbio emocional, ele está muito ligado ao desequilíbrio emocional, ele está muito ligado à depressão, está muito ligado ao sentimento de derrota, de fracasso. Então ambas acabam pareando, caminhando juntas. Mas só que aí nós temos que ter muita sabedoria, muita cautela para a gente conseguir a desvendar, primeiro, para a ação do Espírito Santo, aonde está as infestações dos ataques diretos e aonde está também os desequilíbrios emocionais, doenças humanas. Este é um ponto importante. Nós temos também, lembrando que esses ataques diretos, eles também são ocorridos de pequenas infestações. O que são pequenas infestações? Por exemplo, quando você está no evento religioso e começa a clamar pela presença do Espírito Santo, ou mesmo pela presença do próprio Deus, ou começa a fazer uma oração de cura ou de libertação, e a pessoa começa a ter umas confusões, ou seja, ela começa a ter umas reações, uns desequilíbrios. Vamos colocar primeiramente como desequilíbrios, porque nós não podemos falar diretamente em ação demoníaca, a não ser pela revelação divina de Deus. Esse é um grande erro. Nem tudo que a pessoa sente realmente é uma ação direta de Satanás, e nós entramos no julgamento antecipado das situações. Só podemos dizer que é uma ação demonológica a partir do momento que nós temos conhecimento, o domínio sobre toda a situação, sobre toda aquela ocorrência que está acontecendo ali naquele momento. Então a pessoa, no momento do clamor do Espírito Santo, ou da cura, ou da libertação, a pessoa ela vem a cair no chão, às vezes a pessoa fica tremendo, às vezes a pessoa começa, os seus olhares começam a mudar,
ou às vezes até começa mesmo a travar o seu corpo. Isso chama-se pequenas infestações, que aonde a ação demonológica perturba a mente da pessoa, porque a nossa mente ela tem um poder muito grande de colocar o nosso corpo em grandes fragilidades. Quem domina o nosso corpo é a nossa mente. A alma, ela é a estrutura do nosso corpo, aonde liga a ação misteriosa de Deus. Pode o corpo viver sem alma? Não. Mas a mente, ela capta tudo aquilo que vem de fora e também tudo aquilo que é sobrenatural. Por que nós sentimos a presença do Espírito Santo, oramos em línguas? Porque primeiro, a nossa mente movimentou para o sentido da fé, captou aquilo que está sendo conduzido no momento e damos a abertura para a ação de Deus em nossa vida. Da mesma forma acontece quando está conduzindo uma oração de cura ou de libertação. A nossa mente, ela capta aquilo que a pessoa está conduzindo, está ministrando, ela se abre dentro da psique, manda para o coração e o coração capta todos os sentimentos. Então, quando o coração capta todos os sentimentos, se abre para a ação da plenitude da graça de Deus. Ou seja, a pessoa ela deu abertura para uma ação. Se você está clamando por Deus, a abertura é para a ação de Deus. Se a pessoa abre para o mal, a ação do mal penetra dentro do seu ser. Então as infestações, ela está muito ligada a esse sentimento. A captação daquilo que a minha alma precisa absorver. Daquilo que a minha alma precisa nutrir. Então as infestações colocam as pessoas nessas pequenas ocorrências localizadas, que também podemos chamar como ocorrências localizadas. Hoje você consegue localizar o que está acontecendo com aquela pessoa. Você vai tentar, aí você vai discernir se realmente a pessoa ela está tendo uma infestação espiritual de ataques diretos, né, da demonologia, dos espíritos imundos, ou se ela está tendo apenas um desequilíbrio emocional, ou também se a pessoa está também sob o efeito da graça de Deus. Exemplo, há um tempo atrás, em um encontro da renovação, no momento do clamor da ação do Espírito Santo, uma pessoa caiu no chão, começou a tremer muito, a travar as suas mãos e a chorar, e ficou um pouco fora de consciência de si. Então, as pessoas que estavam em volta no momento começaram a orar, pedindo para que ela fosse liberta daquela ação espiritual que estava acontecendo com ela naquele momento. Ao aproximar, deparar com aquela situação, percebi que ali não estava tendo uma ocorrência, um ataque direto de pequenas infestações da área espiritual. Primeiro fato que nós temos que observar é observar os princípios. Quais são os princípios da espiritualidade quando você aproxima de uma pessoa para saber se ela está sob o efeito de alguma coisa sobrenatural? Primeiro, você tem que perguntar o nome da pessoa. Se ela te responde o nome, descartamos, então, os ataques diretos. Se você pergunta se ela está te ouvindo, ela não te responde, mas ela balança a sua cabeça no sentido de sim, então descarta também uma outra questão espiritual. Então, essa pessoa, quando me aproximei dela, fiz essas duas perguntas. Você está me ouvindo? Balançou a cabeça de sim. Como é o seu nome? Respondeu o seu nome. Mas os olhos estavam fechados, o corpo estava travado. Sim. As emoções, elas tomam conta do nosso ser. O que é emoção? Emoções são sentimentos. É algo que você sente.
É algo que é transmitido a você e você entra numa emoção muito grande. Então, ela estava com os olhos fechados, com o corpo todo travado, e eu continuei. Abre os seus olhos. Ao ela abrir os olhos, eu percebi que os olhos dela estavam normal. Não tinha nada diferente no seu olhar. A terceira pergunta, ou a quarta, qual é o nome da irmã? O que é que você está sentindo? Esta pergunta é fundamental. Quando você percebe que a pessoa ela está em um momento de consciência. O que é que você está sentindo? Ela me respondeu: amor, paz, amor e paz. Pode então uma pessoa estar sob a influência maligna? E eu mandei ela abrir os olhos, pedi para que ela sentasse no local e pedi para que desse ela água. E abraçasse ela e conduzisse a oração do amor de Deus. Porque ela se abriu tanto à vontade de Deus, ela se abriu tanto na graça, na ação do Espírito Santo, e Deus veio com tanto amor, o Espírito Santo veio com tanta vontade sobre aquela vida, e ela entrou nessas emoções muito grandes da ação do Espírito Santo. Entende? E como nós somos seres humanos, da mesma forma que a pessoa ela recebe uma ação demoníaca, ela não suporta aquela ação e ela vem a manifestar, a mesma coisa é quando a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus. A pessoa ela entra nesse amor tão grande, nessa presença tão grande, e às vezes ela perde um pouco o equilíbrio do seu corpo, o equilíbrio do seu sentimento, porque a graça de Deus é muito grande. Então, pela graça de Deus ser muito grande, o nosso corpo também nos suporta. Porque quem recebe é a nossa alma. A nossa alma está no nosso corpo. A alma totalmente encontrada com a graça de Deus, ela também agita o nosso corpo. E hoje a pessoa às vezes chora, e chora. E hoje às vezes a pessoa não consegue abrir os olhos. Então nós temos que observar isso. Entende? É necessário dessas observações.